se Deus nos desse a visão de enxergar as coisas, a gente desistiria. Como eu te falei, cara, imagina, se Deus falasse, tem um plano pra você, você vai prosperar, só que você vai ter que ir pra São Paulo. Lá, você vai ter que se humilhar, você vai ter que tocar em barzinho, que você nunca imaginou tocar, por 5, 6 horas seguidas. Você vai ficar tempos que você não vai tocar, porque as pessoas não vão te conhecer e não vão te dar oportunidade. Você vai chegar no mercado, você vai tentar passar um café e um abacaxi, não vai passar. Não vai passar seu cartão. Eu sei que Deus sempre esteve presente, né? Ele moldou tudo isso, não foi pelas minhas mãos. E aonde eu vou chegar, eu sei que é promessa de Deus e Ele vai fazer. Não sou eu que vou conquistar. Sim. Essa é a descoberta de hoje. Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da A Chave, um podcast voltado para histórias. Nós iremos abordar muitos testemunhos e muitos cadeados que serão girados, destravar muitos cadeados com essas chaves que nós iremos trazer aqui. O objetivo do programa é trazer convidados que, através do testemunho deles, irão trazer para nós que estamos assistindo muitos insights, muitas ideias, e eu tenho certeza absoluta que a vida ela é feita de história. E muitas das vezes Deus fez você passar por algo para que, através da sua história, do seu testemunho, você contando para uma outra pessoa, você vai fazer com que essa pessoa evite aquele deserto. Então, para nós iniciarmos hoje o segundo episódio da A Chave, nada mais, nada menos que Flávio Ottoni. Irmão. Beleza, meu irmão. Um prazerzaço você Uma tá honra. aqui nesse programa. Saiba, nós já conversamos muito sobre isso, mas você é uma referência para mim. Tanto quanto homem, quanto pai. E eu tenho o maior prazer e orgulho de ser seu amigo. E eu não poderia iniciar esse projeto tão incrível sem trazer você aqui para contar um pouco mais da sua história. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Saiba que a honra é minha. E a recíproca é verdadeira. Minha admiração por você é gigante, da sua história, da sua família, dos seus projetos empresariais. E estar aqui hoje é uma grande realização. Sei que é muito importante para você. E além de estar honrando você aqui, eu estou, sem dúvida nenhuma, com o coração aberto aqui para trazer quanto mais histórias inspiradoras, melhor. Então, pode ter certeza que faça qualquer pergunta que a gente está aqui para O nosso compromisso aqui é transbordar. Bora transbordar, então. Então vamos. Flávio, conta um pouco pro pessoal quem é o Flávio Ottoni. E nesse nosso bate-papo, eu vou te conduzindo aqui, eu vou te dar as mãos. Tá. Para que você possa contar no detalhinho quem é Flávio Ottoni. Me conta um pouquinho do Flávio Ottoni até mais ou menos uns 6, 7 anos. Flávio pessoal, Ottoni... importante também avisar para vocês que nada disso foi combinado antes. Não tem ensaio, não. Então não tem ensaio, não. Então o Flávio vai ter que transbordar e eu vou tocar a ferida dele. Então, Flávio, conta para nós um pouco sobre a sua primeira infância ali até os 6, 7 anos. Cara, um menino sonhador, um menino criado por pais simples, mas cheio de amor, cheio de boas e grandes intenções, que nunca mediu esforço para trabalhar, para dar uma educação decente, onde a gente possa, onde eu e minha irmã pudéssemos crescer de forma honesta, de forma íntegra, né? A gente passou ali a primeira infância na fazenda do meu bisavô, onde meu pai trabalhava, né? Então tenho muitas memórias. Foi pouco tempo, mas são memórias que eu jamais vou esquecer. Você nasceu aonde? Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eita, lá é a terra do sertanejo? Também, né? Goiás e Mato Grosso do Sul são os berços do sertanejo aí no Brasil. Então tá aí o dom. Sem dúvida. Eu tive uma inspiração gigante por ouvir justamente, olha, já começamos a relembrar. Quando meu pai trabalhava na fazenda, de manhãzinha, na madrugada, ele tirava leite, 4 da manhã, 3 da manhã, e a gente ouvia as músicas da rádio, na época AM, no Mato Grosso do Sul. Nossa. E a gente, enquanto meu pai tirava leite, eu ficava ali observando ele, ouvindo João Paulo e Daniel, Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé. Caramba. Foi ali que começou essa ativação aí na música. Na sua primeira infância, assim, até os 6, 7 anos, uma lembrança forte que você tem, então,
É da sua criação na fazenda. Sim. O pessoal fala que é o pé batido no chão vermelho. Cara, eu era muito pequeno e a minha rotina era muito... Apesar de eu não trabalhava, né? Eu não pegava no batente, né? Nessa idade. Meu pai não deixava eu trabalhar. Então, eu tive muito tempo a contemplar as coisas maravilhosas na fazenda, né? Agora, nesse exato momento, eu tenho uma lembrança de eu deitado na grama num dia de chuva e deixando a chuva cair, olhando para os morros lá na fazenda. Nossa. Então, assim, eu tive um contato muito forte com Deus nessa época. Inclusive, nessa época, eu sempre... É uma época que eu me pego me perguntando o que eu faço aqui. Por que eu tô aqui? Né? Eu lembro que eu olhava pro céu, pro nada, eu não tinha amigos. Tinha um amigo que era filho do capataz da fazenda, mas eram poucos as vezes que a gente se encontrava. Então, eu ficava ali no meio do nada, sozinho como eu era a única criança ali, e ficava, cara, por que eu tô aqui? Eu olhava pro céu e já tinha... Engraçado, né? Esse instinto de que Deus existe, porque eu não ouvia falar de Deus. Eu não ouvia falar de Deus. Meu pai não falava de Deus, minha mãe, a única coisa que falava, Deus não gosta. Mas assim, não tinha... Por que eu perguntava logo pro céu? Eu olhava pro céu e falava, como se fosse para Deus. E nos montes, inclusive, né? Eu olhava pros altos montes e falava, pra que serve tudo isso aqui? Isso Engraçado. Com 6 anos, 7 anos. 5 anos, por aí. E aí, a sua infância foi, então, na fazenda, ali... Qual foi, na época, algo que te marcou muito, assim, quando você era criança? Qual foi uma descoberta? Qual foi ali aquele sentimento que você teve que você falou, poxa, ali foi colocada uma semente dentro de mim? Você lembra? Olha, falando da música, eu me lembro que, por causa dessa influência das rádios, eu gostava muito de cantar ali e eu me pegava várias vezes no curral ali sentado. Meu pai apartava os bezerros, boi, as vacas e eu cantava para eles, para os boi, imaginando que era um público gigante, assim. Que era um show. E aí ficava ali cantando e tal, imaginando que eram pessoas, né? Nossa. Então essa era eu acredito que era já uma... Deus já planta na gente, né? Sim. Então ali eu acho que já era uma semente sendo plantada. Mas falando assim de questões pessoais, nada voltado para música, eu acho que ali eu comecei a entender os sacrifícios que o pai e a mãe têm que fazer para poder não deixar faltar as coisas em casa. Porque eles trabalhavam na fazenda. Meu pai trabalhava para o meu bisavô. E você tem uma irmã? Tenho uma irmã. E ela morava com a minha avó, porque ela estudava, eu ainda não tinha entrado na escola, né? Então isso era uma... eu lembro, até quando você perguntou, me veio na cabeça. Falei, nossa, eu acho que uma das maiores dificuldades... Eu era muito pegado com a minha irmã, né? Uhum. Minha irmã ficou e uma vez por mês a gente ia pra cidade. Não era longe. Era 60 quilômetros, 70 quilômetros da cidade. Caramba. Mas a dificuldade era tanta que a gente ia uma vez por mês pra fazer compra, já fazia tudo, passava um dia e voltava. E aí era o tempo que eu via minha irmã. Nossa. E pra ela deve ter sido, assim, também um momento muito difícil, né? Porque ela ficou longe da família, né? Sem dúvida. Ela é mais nova? Mais velha. Mais velha. Quantos anos? Eu tô com 32, já tá com 35. Nossa. Cara, agora não sei se é 34. Eu sempre confundo se é 2 ou 3 anos. Mas nesse momento de infância, ela ficava mais distante dos seus pais. Ela estudava, ficava... Apesar que ela teve a oportunidade de conviver muito com a minha avó, que eu amo muito minha avó também, a Arlete. Ela é a mãe da minha mãe. E ela conviveu muito com a minha avó. Então, assim, acho que ela conseguiu suprir essa carência aí dos pais. Mas lógico, né? Viver longe dos pais, do irmão. Hoje eu vivo isso. Olha que engraçado. Tava conversando com a Thaís ontem, inclusive, sobre isso. Sobre essa dificuldade de... Ontem foi aniversário do meu sobrinho, a festa na casa da minha mãe. Lá em Campo Grande. E eu falei pra ela, nossa, cara, como que o preço é alto, né? Pra conquistar os nossos sonhos. Sim. A gente tem que ter muito claro onde a gente quer chegar. Já começa uma chave aí. A gente tem que ter muito claro onde a gente quer chegar para poder aguentar. Senão a pessoa não aguenta. Não suporta. Não suporta. Se não tiver clareza da onde realmente a gente quer chegar, né? Profissionalmente, se tratando de pessoa, eu como pessoa, onde eu quero chegar, profissional. Cara, se não tiver uma clareza muito forte, muito clara, muito definida,
A pessoa não desiste. aguenta. Primeiro tapinha, ela desiste. Engraçado isso que você tá falando. Eu comento isso muito com o meu time, né? Se não tá claro aonde você quer chegar, qualquer obstáculo, qualquer segunda-feira chuvosa, você desiste. Certeza, cara. Porque não tá claro, né? Você tá sem propósito. A motivação, ela vem com essa clareza, né? Sim. Porque Deus fala... Deus, na Bíblia, na palavra de Deus, consta que no mundo haverá aflições. Então, nessas aflições, se a pessoa primeiro, não tiver Deus com ela, né? Porque eu acredito muito nos propósitos de Deus. Mesmo tendo descoberto isso há pouco tempo, eu sempre... Hoje eu entendo que tudo que eu construí teve um grande propósito de Deus. Sim. Né? E esse propósito, principalmente se você tem essa consciência de que vem de Deus, fica ainda mais forte. Né? Esse propósito ela é a chave para uma vida com sentido. Para a vida ter sentido, você tem que ter um propósito claro. Se você não descobriu, se eu fosse você nesse momento que está assistindo, eu investiria, eu já falei isso para algumas pessoas, cara, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, eu investiria da minha vida, eu largaria tudo, tipo, tudo seria secundário. E minha prioridade seria descobrir o meu propósito. Porque E não tô falando de, cara... Não é grana, né? Não é grana, não é material, não é trabalho. Propósito é difícil explicar o propósito, mas é aquilo que você faz. Então, pra você, qual é a definição de propósito? Eu acredito que propósito é você pegar algo, é você sentir aquilo que você sabe que foi Deus que colocou. É você conseguir discernir isso. Se conectar com a fonte. Exato. E, assim, fica muito vago a gente falar, né, dessa forma, mas vamos falar de uma forma mais didática. Eu acredito que descobrir o propósito é quando você... Porque, como eu falei no começo, Deus dá sinais. A gente tem que estar muito com o olho aberto, com a cabeça antenada. Eu acho que é essa busca. Acho que o propósito é você entender que existem sinais e para isso a gente precisa estar muito antenado, né? E tem que ser intencional para encontrar seu propósito. Você precisa acordar e dormir se perguntando: será que eu estou seguindo o meu propósito? Será que o que eu estou fazendo hoje combina com... me faz bem? Porque, por exemplo, você falasse para mim, Flávio, vamos estudar medicina, eu pago agora para você um curso de medicina, o melhor do mundo. Eu vou falar para você, cara, tem nada a ver comigo, meu. Sim. Você entende? Uhum. É muito fácil. Às vezes, é tão fácil você encontrar o seu propósito que é só você ir por eliminação. Peraí, o que eu gosto de fazer? Cara, eu gostava de cantar desde quando eu era criança. Eu garanto que você tinha talentos lá na sua infância que você se tocou, peraí, eu sou bom nisso. Então, eu acredito que é você encontrar aquilo que você faz que as pessoas falam, oh, que legal. Não sei se por eu ser músico, eu sentava com um familiar, cantava, eu sempre ouvia, nossa, você canta afinado. E eu nunca tinha feito uma aula. Aquele talvez assim, né? Você nasceu pra isso, né? Então, não sei se é mais difícil. Até alguns anos atrás, eu brigava, a gente namorava, né? Eu e a Thaís. E ela falava assim, pra você é muito fácil, porque você canta, não sei o que lá. Eu falava, eu falava, você tem que descobrir algo e investir nisso. Sim. E ela, mas eu não sei o que eu vim pra fazer, sabe? Pra você é fácil, pra você é fácil, você tem o dom de cantar. Eu falei, mas não foi fácil. Esse foi e o não ponto. é fácil pra você, né? Então, não foi fácil eu descobrir e escolher Sim. isso. Eu, até assumir, né? Até os meus 20 anos, eu não investi pesado na música. Eu sabia que existia um desejo latente no meu coração, mas eu não investia nisso, justamente por causa do medo. Uhum. Porque, peraí, eu tava fazendo faculdade, formando em administração, trabalhando numa baita empresa em Campo Grande, que investia em mim, investia na minha educação, pagava a minha faculdade, a empresa pagava a minha faculdade, a empresa investia em cursos aqui em São Paulo, eu com 18, 17 anos vinha fazer curso em São Paulo pela empresa. Então, assim, para eu largar esse futuro empresarial, formal, foi muito difícil. Mas eu falei, é aí que veio o propósito. Eu falava, cara, aí que entra a escolha. Não,
não tá batendo mais. Eu gostava do que eu fazia. Eu era vendedor, inclusive. Não tá se encaixando as peças. Mas eu vinha trabalhar pensando em outra parada. Então aí eu tomei coragem. Não foi fácil, eu demorei mais de 1 ano para tomar a decisão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Flávio. Seus pais vieram do campo. Sim. Então eles cobravam de você, lá no início, essa parada de estudar, Não. de, sabe, aquele ser alguém na vida, você precisa se formar, entrar numa empresa. Sim. Tinha essa cobrança? Sim. Nesse sentido, sim. Mas e como que... não era uma cobrança que incomodava. Ele sempre instruía. Sim. Filho, você precisa estudar. Quando eu tirava nota baixa, poucas vezes eu tirei nota baixa. Eu nunca reprovei, nunca fiquei nem em recuperação na história, nem na faculdade. Por causa dessa instrução. Não, você precisa estudar, você precisa se dedicar. Quando eu faltava, meu pai pegava no meu pé, minha mãe pegava, não deixava faltar aula, às vezes queria, inventava dor de cabeça. Disciplina, né? Disciplina. E havia essa cobrança de ser alguém. Eu até estava vindo agora e eu vou falar isso, porque eu lembro que meu pai falava assim, Voltou o retorno aqui. Agora voltou com um Só delay. tá com delay e um chiado. Tá chiando e tá com um delayzinho. Da questão de ser alguém na vida. Meu pai, né? eu lembro que ele falava assim, cara, você precisa, na sua vida, a coisa mais importante é preservar o seu nome. Uau. Não sei por quê, eu tava vindo pensando nisso. Preciso lembrar até por que me veio isso na mente. Ele dizia muito, sempre. Às vezes eu me enrolava nas contas, assim, ele chegava em mim. Menino, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E às vezes eu comprava alguma parada assim, acima do que eu podia, ele falava, cuidado, não vai se enrolar. Aí, o seu nome é o seu maior bem, é o seu maior patrimônio, é o seu nome. Então isso falei, vou falar isso porque é importante. Hoje eu descubro isso depois de casado, com filho. Não vai ter seu nome limpo não, pra ver se você consegue alguma coisa. Ô Flávio, e como foi você falar para os seus pais, ou eles enxergarem em algum momento que você iria seguir o caminho da música? Cara, eles apoiaram demais. Eles apoiaram muito, porém, existiu um medo, do mesmo jeito que eu tinha essa preocupação de como seria o meu futuro, porque eu estava saindo de um emprego formal, me pagava muito bem. Eu era um menino, sei lá, com 14 anos, aos 20 anos, que comprei minha moto, comprei meu carro, fiz a minha faculdade, tudo com o meu próprio suor. Uhum. E chegar aos 20 anos e falar assim, pai, mãe, ó, vou investir na minha carreira. Porque nos finais de semana, apesar de trabalhar e estudar, no final de semana eu vivia de música. Ah, você já Eu tocava. ganhava um extra na música. Sim. Né? Sexta, sábado e tal. Vocês querem dar um jeitinho aí? Eu acho que é melhor, Não, né? tá chiando aqui com retorno. Ah, Tava bem legal do jeito que tava. Opa, Foi. então. A gente tava falando da questão do momento que entra tá. a música na sua Então, vida e você começa a colocar a música de final de semana. E ali teve um dia que eu lembro claramente que eu comentei, ó, eu vou sair, eu não vou mais... Por que era difícil? Aí vem outra chave. Qual que era a dificuldade? Cara, eu tava ganhando bem. Era um menino que tava prosperando. Sim. Eu tinha meu carro, tinha meu estudo, tinha um futuro brilhante na empresa. Todos os diretores gostavam do meu trabalho e tinha um futuro, tinha um plano pra mim ali dentro. Um plano de carreira. Quando eu cheguei pra falar pros meus diretores, eles se assustaram. Falou, mas assim? você tá tudo perfeito aqui pra você. Hoje eu entendo, antes eu não entendia. Hoje eu entendo que a gente é aprovado quando tá tudo bem, quando tá bom pra caramba. Aí a gente vê se realmente é o que a gente quer. Porque, assim, é muito fácil a gente desistir quando tá uma droga. Cara, vou arriscar aqui, não tem nada a perder mesmo. Eu tive muito a perder. E confesso que até alguns anos atrás eu pensava, será? Será que eu fiz a escolha certa? Eu não tenho dúvidas. Mas no momento de fraqueza que a gente estava falando agora há pouco, se eu não tivesse muito bem definido os motivos pelo qual eu saí daquela empresa, que estava tudo maravilhoso, eu teria voltado atrás. Teria pedido, porque eles já falaram, ó, se a porta tá aberta. Caraca. Mas eu vou te falar uma coisa, eu parei de trabalhar lá, saí, viver de música. 1 ano.
acumulando dívidas. Tive que voltar. Mas não para eles. Eu voltei para uma empresa de um grande amigo da faculdade, que ele sempre falou, vem trabalhar comigo. Eu falei, não ia. E ele acreditava muito na minha música também. Felipe Cesarino. Esse cara, num momento difícil, cheio de dívidas, a música, eu comecei a cantar numa banda e o cara não me pagou durante 1 ano. 1 ano tocando pro cara. E ele pagava um pouquinho. Lá em Campo Grande. Fazia shows de casamento, formatura e tal. E aí chegou no fim, eu falei, cara, vou precisar trabalhar, senão não tem saída. E aí procurei esse meu amigo e comecei a trabalhar com ele como vendedor, na mesma pegada do antigo trabalho. E era mais ou menos mesmo nicho. Comecei a trabalhar, ele falou, olha, vou te dar um salário aqui, mas é comissão. Era comissão, ele pagava minhas despesas. Comecei o primeiro mês, ganhava R$600. Comecei a ganhar bem a partir do segundo, porque eu vendia muito. Então já estava com um salário legal. E aí eu tive uma grande oportunidade, depois de mais ou menos 1 ano trabalhando com eles, de voltar pra música. De voltar não, porque eu nunca parei, mas de abandonar de novo e focar na música. A música se tornar o seu plano A. Ela tinha se tornado o plano A quando eu saí da primeira empresa. Sim. Só que 1 ano lutando, eu desisti. Não é que eu desisti, eu falei, cara, eu vou precisar tomar uma atitude, porque tô acumulando dívidas, né? Pagava meu carro, meu último ano de faculdade. Tinha que se sustentar, né? E a música não tava me dando. E aí eu quase caí, porque a vida inteira eu ouvi Flávio, igual futebol e cantor. Cara, isso não dá dinheiro. Isso dá dinheiro quando você estourar. Mas isso não dá dinheiro, isso é risco muito alto. Então eu ouvi isso, me botaram medo. A sociedade me botava medo. Só que eu não acredito, não ouvi isso. Ó, é outra chave. Se você tem um sonho dentro do seu coração, você não pode ouvir o que fala em volta, à sua volta. Graças a Deus eu tive familiares e amigos que me apoiavam, que acreditavam em mim. Mas eu ouvi muita gente falando, você é louco, não faz isso. Não faça isso, cara. Muita gente mesmo falou pra eu não fazer. Se eu tivesse ouvido, não teria. Beleza, passei esse 1 ano e falei, eles estavam certos. 1 ano de dívida, falei. Enfim, aí comecei a trabalhar nessa empresa desse meu amigo e consegui uma oportunidade na melhor casa sertaneja lá, de entrar, consegui. E aí comecei a cantar lá e comecei a ganhar um valor legal, assim, que era equiparado ao que eu já estava ganhando na empresa. Aí eu cheguei no meu amigo, falei, mano, ele torcia por mim, ele falou, não, velho, tchau, vaza. Voa. Vai. E aí foi isso que aconteceu. Dali pra frente, meu amigo, aí foi só benção. Ô Flávio, me conta uma coisa. Você veio pra São Paulo com quantos anos? Faz 7 anos. Tá. 2015. Então me conta um pouquinho da sua adolescência. A gente comentou agora sobre a questão da criação, dos seus pais, da empresa, do seu sonho, da música, tudo mais. Mas me conta um pouquinho da sua adolescência ali, dos 13 aos 18 anos. Quais eram os seus gostos? Que você se relacionava com as pessoas? Porque hoje, quem te vê, quem te conhece, te vê nos palcos, vê que você é um cara mega comunicativo. Como que você era na fase de escola ali, de 13 a 18 anos? Cara, eu acredito muito que como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu sempre quis... Isso aqui é muito importante eu falar. Aí eu vou falar sobre leitura. Eu nunca fui de ler. Sempre odiei ler. Era uma parada que eu via um livro, mandava embora. Eu ganhei um livro do meu tio, José Moura Gomes. Ele é Piauí, morava em São Paulo, enfim. Eu ganhei o livro dele. Um cara muito sábio, muito próspero, né? Como família, como profissional, enfim. Hoje ele é aposentado. Militar, assim, de alta patente e tal. E eu li o livro dele que chama Querer é Poder. Acho que eu tinha exatamente uns 13 anos de idade. Só que nessa fase, curti com meus amigos, saía com meus... Eu tive amigos... Eu tive amigos sempre muito mais velhos. Tipo, eu tinha, sei lá, 10 anos, eu tinha amigos de 15. Então, sempre eu tive... essa foi uma... Vamos dizer assim, foi algo que me preparou muito pro que eu vivo hoje. Eu não me conectava com pessoas da minha idade. Inclusive, até hoje eu tenho um pouco disso. Engraçado, e não é intencional. Sim. Simplesmente eu não conectava. Meus amigos sempre tinham 5, 6, 7 anos mais velhos do que eu. E isso foi algo que somou demais pra mim. Eu saía pras festas, eu com 10 anos de idade. Mas calma aí, Flávio, vou te interromper.
Legal isso que você conta, porque quando eu tava desenhando com a minha equipe, com a Mauri, sobre o nosso planejamento de pauta, nós chegamos na conclusão na questão do ambiente. Nossa, isso é... E nós listamos algumas pessoas e nós estávamos falando sobre qual era o ciclo de amizade daquelas pessoas. E normalmente as pessoas que nós estávamos mapeando eram pessoas que andavam num ciclo de pessoas mais velhas. Ó. E você também tem esse perfil, Total. acredito. Porque você tem a mesma idade que eu, mas aparenta não pela aparência. Sim, mas pela cabeça, pela forma de É, pensar. você é um grande empresário, cara, com 32 anos de idade. E aí a gente tava falando sobre isso. Inclusive até conversei com a Mauri de que as pessoas... Eu pego uma pessoa de 20 anos. E essa pessoa de 20 anos, hoje, a molecada de 20 anos hoje, ela tá num ciclo de amizade com a galerinha de 16, 17, 18, 20 anos. Você vê que esse cara, hoje, ele não tem aquela mente avançada de 5 a 10 anos. E quando eu tinha 20 anos, eu andava com caras de 30, 35 anos. Uau. Então você comentou agora sobre isso, eu logo me identifiquei, por isso que eu até te interrompi. Você percebe, eu vou te trazer algumas referências aqui do marketing digital, do mundo dos negócios que nós acompanhamos. Você percebe que, por exemplo, o Thiago Nigro, Sim. o grande mentor dele... Novão pra caramba também. Ele é novão, ele tem 32 anos. E o grande mentor dele, o cara que ele acompanha, é o Flávio Augusto, de 50 anos. Então, você vê que essa questão do ambiente, não que nós somos jovens, novos. Eu tenho um irmão meu, o Gabriel, de 22 anos, ele tem a mentalidade de um cara de 30 anos. Conversa com ele, conversa de gente grande. Sim. Só que o Gabriel também, ele convive no meio de um ambiente que as pessoas são muito mais velhas do que ele. Mais uma prova de que o ambiente forma o ser humano, né? Transforma a pessoa, né? Forma tudo. Então, e tem o lado bom, porque às vezes você segue aquelas pessoas que são mais velhas por algo positivo. Só que tem uma outra vantagem. Peraí, isso aqui eu não quero pra mim. Eu vi muito isso. Por exemplo, tem um brother que é meu grande amigo até hoje, de infância, que eu lembro que ele comprava, ele ganhava, sei lá, na época, R$300 como menor aprendiz e torrava com roupa, por exemplo, de marca. E eu olhava e falava, isso eu não vou fazer. Sabe? Sim. Então, assim, são coisas que, por exemplo, se eu convivesse com amigos só da minha idade, eu não ia ver essa experiência ruim. Não. Então, eu não ia aprender com isso. Então, eu sinto que... me lembrei agora, mas são milhares de aprendizado que a gente tem quando a gente acompanha pessoas que estão num nível de idade mesmo. Não estou nem falando de experiência, porque, maturidade. Teoricamente, ela já passou por esse caminho que nós estamos trilhando. Ela não está mais só na escola, ela já está no trabalho. Sim. Eu não trabalhava ainda. Ela está no estágio à frente. Mas isso até foi muito bom, que por causa dele e de outros amigos, eu falo, todo mundo trabalha menos eu. Olha que louco. Eu comecei a trabalhar cedo pra caramba. Na minha cabeça era tarde. Sim. 14 anos de idade eu já estava trabalhando, carteira assinada, menor aprendiz, estudando. Você falou da minha adolescência, cara, eu passei trabalhando e estudando, ponto. Saía nos finais de semana, tocava, curtia com meus amigos, final de semana. Mas durante a semana, ninguém me via. Saía às 6 da manhã, chegava à meia-noite em casa. Trabalhando durante o dia, trabalhando durante a manhã. Depois do almoço, ia pro curso do Senac, ficava até às 5 da tarde, 7 horas da noite estudar, escola. Ou depois veio a faculdade. Sim. Foi a minha vida dessa idade, dos 13, 14, até o final da minha faculdade, com 20 anos de idade, foi desse jeito. Sempre, querendo ou não, estando num estágio à frente, então. Cara, eu tinha essa preocupação muito. Eu acho que foi inconsciente, talvez até por questão do meu pai, sempre falar, olha, você precisa fazer uma faculdade. E eu via que meu pai não ia ter condições de pagar uma faculdade, e com o estudo que eu tinha, eu não consegui passar numa federal, porque eu não precisasse pagar. Então eu falei, quer saber? Outra coisa, questão do carro, eu amava dirigir. E eu via que meu pai não ia ter condições de comprar um carro para mim. Eu falei, cara, eu me antecipava. Eu falava, meu pai não vai ter condições, então eu já vou começar a trabalhar agora, porque quando eu tiver a idade para dirigir, eu já vou poder comprar meu carro. Eu vou entrar numa empresa que eu possa ganhar uma grana legal para poder pagar a minha faculdade. Porque eu, entre aspas, não acreditava na minha inteligência para passar numa federal. Ou, na verdade, era uma coisa que colocavam na minha cabeça. Hoje, falando com você, eu penso nisso. Sim. Porque todo mundo, muito difícil, não sei o que lá, você tem escola, você estudou a vida inteira num colégio... São os padrões, né? Os padrões. Quem estudou no colégio
estadual, Público, público não vai conseguir passar numa federal. Então, assim, eu praticamente nem estudei, porque eu falei, não vou conseguir mesmo. Olha que louco, essa chave eu virei agora. Você já se limitava. Eu me limitava, então eu já nem contei com isso. Falei, cara, já que é difícil, o que eu vou fazer? Vou criar um plano aqui. Então, vou ganhar dinheiro. Mas muito disso por conta das suas influências, né? Das pessoas que você estava envolvido ali. Cara, o ambiente, eu acredito que é o principal ponto de fracasso ou de sucesso de um ser humano. Mas olha que legal, você falou de antecipar, até anotei aqui. Eu me antecipava. É. Mas olha essa chave que importante. Não é que você se antecipava, é que você estava vivendo o estágio daquelas pessoas mais velhas. Para elas, elas estavam vivendo... Elas tinham um carro e eu queria ter o carro, né? Tem tudo você estava isso. vivendo o estágio delas. Você estava se antecipando para sua geração, para sua turma. Verdade. Então é muito engraçado. Uau, nunca tinha pensado nisso. E aí é mais forte do que eu imaginava. Uma chave que nós podemos deixar aqui é... Lógico, nós temos que manter boas amizades. Com certeza. Mas escolha bem com quem você anda. Porque é através daí que você vai viver um estágio à frente ou você vai viver um estágio atrás. Quantas pessoas você não conheceu lá em Campo Grande que cantava bem pra caramba, que era um cara que tinha o tal do dom, não prosperou? Porque ela talvez escolheu até hoje, as amizades erradas. Ou não se arriscou, né? Também. Então, aí eu vou entrar nesse ponto agora. A vida adulta. Então a gente vem construindo a história do Flávio, lá de 5, 6 anos. Achei isso muito bonito. Me marcou, assim, me tocou. De deitar na fazenda, cara, isso olhar pro céu, ver a chuva caindo. Tinha era uma conexão com Deus, né? Tinha um morrinho, né? assim, que não era tão alto. Era um morrinho, assim. E eu... Era o seu travesseiro. Todo dia eu ia lá, cara. Sabe? Não tinha o que fazer na fazenda, cara. Tipo, acordava, comia, não sei o que lá. Não tinha o que fazer. Era criança e não tinha... Fazia os brinquedinhos e tal, mas cansa, né? Você brincar. Sim. E às vezes eu ia pra esse morrinho lá. Acho que era tipo o meu lugar de reflexão. Eu lembro que tinha um carro de boi lá, velho. Antiguíssimo. Enferrujado. Que ficava ali naquele morrinho. E eu parava ali, cara. Aquele lugar era bom pra mim. Falando pra você agora, eu me lembro. Muito louco isso. E eu ficava vendo a fazenda, assim, o horizonte inteiro, assim, da fazenda. Lá na frente, os morros e tal. E eu Você chegou a voltar lá? Já voltei. Que legal. Voltei recente, inclusive. É da minha tia hoje, né? Da tia da minha mãe. E aí, cheguei ali, chegar lá é conectar total com a minha infância, mano. É emocionante. Eu choro, eu chego lá, eu me emociono. Levou suas filhas lá? Não, cara, não tive oportunidade. Acho que esse dia vai ser um dia especial, né? Vai. Sentar ali. Agora vamos eu lembro de cada passo. Vamos conversar assim com Deus. Uau. Porque hoje as minhas filhas, as filhas de muitas pessoas que estão nos acompanhando, elas acabam não tendo esse tempo, né? A internet, as informações. Se você não for intencional, não rola. Isso como um projeto de vida para suas filhas, para seus não filhos. Acontece. Vai acontecer. Porque é muita informação, é muita coisa. Então, assim, é muito brinquedo. Nós acabamos achando que nós temos que ocupá-los, né? E talvez de uma maneira não intencional lá atrás, o seu pai te deixar você livre era o melhor momento que você se conectava com Deus, né? Foi, sem dúvida, cara. E engraçado, volto a falar, eu me lembrei disso com mais clareza agora. Eu lembrava, sempre lembrei desse momento, mas hoje, conversando com você, quando você despertou, porque é legal que virou essa chave. Virou a chave. Eu lembrei, eu falei, caramba, ali eu perguntava pra Deus, cara, o que eu ia fazer? Era muito louco, porque eu ficava, sabe, aquela coisa de, cara, como... As perguntas mais estranhas, né? Como que... Pele, velho, como que foi criado isso, sabe? As coisas... Sim. Árvore, ó, quanta árvore, aquelas coisas, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu sou esse tipo de cara. Por que acontece isso? Você ficava olhando forma nas nuvens? Isso aí é básico. Mas aí a gente tava falando da vida adulta. Não, aí vem o Flávio, né, da infância, cresceu ali na fazenda, logo... bem na infância mesmo. Na infância. Logo que eu saí dali, eu fui pra cidade pra estudar. Sim. 6, 7 anos. Então foram 2, 3 anos. Sim. Mas como eu te falei, foi pouco tempo, mas me marcou demais. Que é a tal da memória afetiva, né? Que é aquela memória que te fez ser quem você é hoje, porque você é um cara... Hoje, você é um cara conectado a Deus, a leitura, a parte espiritual, a família. E a gente... Aí é uma chave que eu quero deixar também aqui pro pessoal.
muitas das vezes nos momentos de apuro, nos momentos de aflições, no momento de medo, no momento que a gente acha que a gente perdeu o sinal do GPS, as nossas respostas normalmente estão lá na nossa primeira infância. São nos montes. Aí a gente volta Olha lá pro na primeira céu. infância e a gente vê que o que você já desejava lá, o que Deus colocou no seu coração lá, é o segredo pra você sair do seu problema atual. Aí volta. Mas aí a gente tava falando partindo aqui pra vida adulta, né? A parte da... Você falou do livro, perdão, e eu acabei não falando. Eu falei do meu tio e não falei do livro. Eu li esse livro e chama Querer é Poder. Quando eu li ele, eu era moleque, tava começando ali a minha vida da adolescência. E eu tava lendo aquele livro e esse livro me despertou, Querer é Poder. Eu falei, cara, eu vou arrumar um emprego. E eu comecei atrás do emprego. Comecei a distribuir currículo. Aí, engraçado, como quando você coloca uma vontade dentro do seu coração, acho que é Deus que coloca, na verdade, e ele te dá as ferramentas pra você se guiar. Você pensa assim, vou ser cantor. Não, mano. Tipo, Deus colocou esse sonho no meu coração e deu os instrumentos. Sim. Colocou as pessoas certas e tudo mais. E assim, foi para esse emprego. Eu lendo o livro, falei, vou arrumar um emprego. Esse livro me inspirou. Então, e hoje eu sou leitor. Hoje eu sou assíduo. De 2 anos pra cá, eu sou leitor. Eu não fico um mês sem ler pelo menos um livro. Tem que ler pelo menos um livro no mês. A leitura, ela é fundamental para abrir a nossa mente. Para o conhecimento. O conhecimento, cara, E eu ouço muitos caras que são referência para mim hoje falar, não existe outra fonte de conhecimento melhor do que livro. E nessa época, eu consegui um emprego em questão de um mês, cara. Meu primo falou com uma amiga dele, que falou, olha, eu tenho um emprego lá nessa empresa que eu trabalhei, desde os 14 anos até os 20. E é muito louco, cara. Quando você... Querer é poder. Querer é poder, cara. Querer é poder. Tem uma frase engraçado, hoje faz muito sentido, Total. mas antes não fazia tanto querer é poder. Pra mim era um clichê. Sim. Eu ouvi demais, mas né? é um clichê pra muitas pessoas. Mas era pra mim como se fosse algo... Cara, pra você subliminar. Que mensagem. Muito louco. O Caio postou uma frase hoje que eu gosto muito, que é ninguém segura uma pessoa altamente determinada. E mal eu sabia que eu ia ler aquele livro lá e ele ia realmente dar Ia te destino. despertar. Ele me deu destino. Incrível. Por causa desse livro, eu trabalhei durante 6 anos, 7 anos numa empresa. Que me abriu vários caminhos, que me deu várias oportunidades. Lógico que eu poderia ter seguido outro caminho, mas eu sou muito consciente de que Deus não faz nada errado. Meu destino estava ali. Que legal. Eu conheci São Paulo mesmo, né, trabalhando para essa empresa. Uau. Qual foi ali, até os seus 20, 25 anos, a principal decisão que você teve que tomar na sua vida? Até os seus 20 até seus 25 anos. Cara, é mais fácil falar dos 25 anos, que foi me casar. Você casou com 25? 24. 24. A Thaís é de Campo Grande. A gente namora desde os 20. Então, uma decisão, acho que eu vou começar pela primeira decisão, assim, que foi sair de um trabalho que... acho que é o ciclo. Acho que Deus nos dá as oportunidades e tal, e ela tem o início e tem o fim também. Sim. Para algumas coisas. E chegou o fim de um ciclo na minha vida, na época. O fim de um ciclo de trabalho profissional. Eu estava concluindo ali a minha faculdade, eu concluí minha faculdade. E cumpri a minha missão naquela empresa. Tanto para eles, para ajudar a empresa, quanto para mim. Nesse mesmo período, eu terminei um relacionamento que também estava nessa mesma pegada. Tipo assim, já deu, o ciclo se fechou. E eu tive que ter coragem para terminar esse ciclo. Sim. Foi muito difícil. Foi aí que eu conheci a Thaís. Com 20 anos de idade. Então, para coisas novas virem, para coisas grandiosas virem, a gente precisa ter a coragem para tomar atitudes muito difíceis. Num relacionamento que você tá anos, você acha que é fácil você concluir, fechar, encerrar um ciclo? Não. Chegar e falar assim, esses anos aí, tchau, tchau, abraço. Tem que ter coragem. O trabalho, promissor, bom pra caramba, ganhando bem pra caramba. Tive que ter coragem. Não, peraí. Para coisas novas e melhores virem, é necessário a gente tomar coragem. Então,
Essa decisão com 20 anos de idade que mudou para sempre a minha história. Mudou o rumo. Mudou o rumo para eu viver o que eu vivo hoje, as promessas de Deus que eu vivo hoje. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, eu não estaria vivendo essas promessas. Mas foi difícil, porque por vários motivos. Não é fácil você fechar qualquer ciclo. Por exemplo, se hoje eu sentisse no meu coração que eu tivesse que parar na música, você acha que seria fácil? Nem um pouco. Eu construí uma vida. Nem vou falar de fechar ciclo em casamento, porque isso foi formado e selado por Deus. Então, o que Deus une, o homem não separa. O homem nenhum separa. Mas você entende que tudo começa por um ato de coragem? De aceitar riscos. Porque na cabeça fala, putz, eu terminei um relacionamento, terminei um emprego, uma fase profissional. E daqui pra frente, tudo é novo. Sim. Eu não sei o que vai vir. Não sei se a minha nova namorada eu vou me adaptar. Não sei se meu novo sonho, vamos dizer assim, minha nova busca profissional vai dar certo. Então todo mundo tem medo e por isso que não evolui. Esse é o ponto. Quem tem medo não evolui. Quem tem medo não evolui. Quem tem medo não evolui. Vai ficar pra sempre, se duvidar, vai morrer infeliz. Porque Caramba, essa é forte, hein? Quem tem medo não evolui. E não vive feliz. A pessoa, ela acaba não evoluindo. Não encontra felicidade. Ela acaba não evoluindo. Engraçado isso, né? Porque vamos fazer uma analogia aqui. Um carro com combustível adulterado, ele normalmente não vai percorrer ele anda capenga, né? É. Ele anda capenga. É igual um cara que não vive no seu sonho. Né? E ele ele acorda todo dia, dorme, tipo, velho, que merda de vida, né? E vai doer. Dói. É aquilo que você vai viver. Você sobreviveu, Flávio. Sobrevivi. Muitas pessoas acabam sobrevivendo e não vivendo a vida extraordinária que Deus... E eu vou te falar, é só o começo, cara. Pra nós, pra mim, pra você. Nós temos 30 anos, cara, 30 e poucos anos. E descobrir isso é libertador. É libertador. É libertador. Porque a nossa mente mesmo prende a gente. Esse é o segredo do século que eu aprendi na minha vida. A nossa mente nos aprisiona. Se a gente quer ser rico, quer ter coisas boas na vida, e a gente não acreditar que a gente merece, esquece, nunca vai acontecer. Sim. Agora, se você pensa, eu posso, eu vou conseguir viver os sonhos de Deus. Mas aí entra uma parada. Que isso eu acordei depois de Deus, depois que eu me entreguei 100% para Jesus. Aí minha história mudou. Isso é recente. Então você está dizendo aqui que a virada de chave na sua vida foi o seu encontro íntimo com Deus. Cara, a virada já aconteceu há muito tempo. E hoje, a diferença é que hoje eu tenho certeza que foi Deus. Hoje eu sei que cada movimento da peça foi feito por Deus. Antes eu achava que era coisa minha. Nossa, Sim. Eu fui bom, eu fui um ótimo cantor, eu fui um cara coisas que correu aconteceram. atrás. Não. Eu sempre atribuí isso a Deus, mas não da forma que eu atribuo hoje. Hoje eu tenho plena certeza que é tudo feito por Ele. Antes eu ainda atribuí um pouco a mim. Eu tenho talento, por quê? Porque Deus me deu. Eu conheço pessoas, por quê? Porque Deus me mostrou, Deus me apresentou. Então, antes era assim, eu conheci, eu fiz, eu saí da empresa. Não, Deus me tirou de lá. Terminei um relacionamento. Não, Deus tirou esse relacionamento. Isso é legal você falar, porque quando nós colocamos nós à frente das coisas... Tudo é limitado. Tudo é limitado. É curto. E quando nós entendemos que Deus é o centro das coisas, não se torna mais limitado, se torna infinito. Aí entra essa liberdade. Olha que louco. Aí entra essa liberdade, que é você pensar, cara, Deus é um Deus de abundância. Sabe, é se perguntar. Igual eu me perguntava quando era criança, quando era um bebê, 5, 6 anos de idade, eu me perguntava, Deus, por que eu tô aqui? Sim. A gente precisa buscar isso, porque se a gente não fizer as perguntas difíceis, as respostas libertadoras nunca vão vir. Não. O que liberta, cara? Liberta é o conhecimento, é você ter acesso ao conhecimento, à sabedoria divina, né? E o conhecimento, ele tá em você se conectar com as pessoas certas, com os ambientes certos, com as fontes de conhecimento, livros, Bíblia, né? Principalmente a Bíblia, que é a palavra de Deus. Por que eu tô falando muito da palavra de Deus e da ação de Deus na minha vida? Eu sei que Deus sempre esteve presente, né? Ele moldou tudo isso, não foi pelas minhas mãos.
E aonde eu vou chegar, eu sei que é promessa de Deus e Ele vai fazer. Não sou eu que vou conquistar. Sim. Essa é a descoberta de hoje. Eu entendi que desde lá Ele tá me cuidando e tá fazendo tudo acontecer. E o que vai acontecer ainda, que é muito maior, porque Deus só mostrou um pouquinho do que Ele tá fazendo na nossa vida. E Deus, ele... Em momento algum, ele pode nos dar clareza total. Nem deve, né? Senão Senão a gente se perde. Se ele falasse pra mim, Flávio, Deus, ele vai pra abrir... São Paulo lá, só que é o seguinte, cara, você vai passar fome às vezes. Eu não ia falar, não, Deus, tá aqui, Campo Grande tá bom demais, deixa aqui, ó. A gente entrou num tema agora que não é um spoiler, mas o Lucas vai ser um dos nossos convidados. Ele é nosso cliente lá na Clique. E a história de vida do Lucas é um rapaz de 23, 24 anos que foi diagnosticado com leucemia. E Deus curou esse menino praticamente na segunda quimioterapia, Flávio. Por que eu tô trazendo essa história aqui? Talvez se no início da descoberta da doença, antes da doença, se Deus tivesse falado pra ele que ele teria leucemia, e que através da leucemia ele iria enfrentar quimioterapia, será que ele teria suportado? Será que ele teria aguentado firme? Então, servir a Deus é algo tão incrível que Deus não nos deixa enxergar o caminho, porque senão a gente desiste antes do tempo, antes né? do tempo. A gente não muitas vezes não tá preparado psicologicamente, né? Porque esse menino passou pela leucemia, passou pelas quimioterapia. Nossa. Hoje ele tá praticamente curado. Eu ouvi, inclusive, né? No final de Você semana. viu? E assim, num tempo de 6 meses. E, cara, quando você fala de leucemia, de câncer, o ser humano já entende como uma sentença de morte. Com certeza. E Deus é vida, né? E Deus é vida. E Deus, ele é milagre. Esperança. Deus é esperança. Força. E Deus faz com que cada história vira um testemunho. Até quando eu convidei ele, eu falei, Lucas, muitas pessoas precisam ouvir sua história. Porque Deus operou na sua vida. Então é engraçado. Isso que você tá falando se Deus nos desse a visão de enxergar as coisas, a gente desistiria. Como eu te falei, cara, imagina. Se Deus falasse, Flávio, eu tenho um plano pra você. Você vai prosperar. Só que você vai ter que ir pra São Paulo. Lá, você vai ter que se humilhar. Você vai ter que tocar em barzinho que você nunca imaginou tocar por 5, 6 horas seguidas. Você vai ficar a tempos que você não vai tocar, porque as pessoas não vão te conhecer e não vão te dar oportunidade. Você vai chegar no mercado, você vai tentar passar um café e um abacaxi, não vai passar. Não vai passar seu cartão. Você chegar em casa, suas filhas vão estar dormindo. Graças a Deus, a dificuldade maior veio antes. Veio antes de vir as filhas. Mas eu não ia topar. Eu ia falar, Deus, desculpa, mas Campo Grande tá tão bom. Tô com a minha casa, tinha acabado de fazer minha casa. Uau. Eu e a Thaís sonhamos com aquela casa, do jeito que ela era. A gente montou ela um mês depois que a gente concluiu a casa, 1 ano depois do nosso casamento, a gente falou, vamos para São Paulo? Bora. 1 mês depois a gente estava aqui, morando num quartinho no apartamento do meu cunhado. Você estava totalmente seguro lá em Campo Grande, então? Você é doido. Ela estava trabalhando, professora de inglês, eu fazendo meus shows, conhecido pela cidade inteira. Chegava no shopping, pessoas pediam para tirar foto comigo. Mas o propósito não tá na zona de conforto, né? Não. Mas zona de conforto é só pra enganar a gente. Cara, aí entra de novo aquele lance. Mano, onde eu quero chegar? E essa clareza, eu sempre... É difícil eu explicar, cara. Mas eu tenho tão claro dentro do meu coração, mas eu não consigo explicar. Mas vou tentar falar. A clareza de onde a gente quer chegar, por exemplo. Eu tô falando de clareza no sentido assim, eu quero ter minha esposa, eu quero ter as minhas filhas, se Deus mandar mais, ou não. A gente precisa ter um norte muito claro. Sim. Quero ter minha filha, eu quero fazer show pelo Brasil inteiro, quero que minha música seja reconhecida, né? Eu quero ter uma casa assim, assim, assado. Eu quero ter um carro assim, assim, assado. Eu quero ter uma rotina de vida onde eu acorde, tomo meu café com tranquilidade. Por que eu priorizo isso hoje? Eu, na minha adolescência inteira, dos 13, como você falou, aos 20, eu acordava 5h30, tomava café correndo. Cara, eu não via o sol, velho. Eu não olhava pro céu. Hoje eu dou valor a olhar pro céu, porque antes eu era tão corrido. Chegava à noite, eu chegava em casa e dormia. E falava, trabalhei, estudei, dormi. No outro dia a mesma coisa. Então, hoje eu dou prioridade. É engraçado, né? Às vezes as pessoas falam, o cara acorda 9 horas da manhã. Eu não acordo 9 da manhã, mas só as pessoas acham.
Né? Ah, cara, cantor, pode acordar 10, 11 horas da manhã, pode passar o dia inteiro dormindo, assistindo filme, não sei o que lá. Chega à noite, vai, faz um showzinho lá de 2, 3 horas, volta pra casa. E esse é o pensamento de um limitado. Sim. Se eu vivesse isso, eu tava lá em Campo Grande até hoje, tocando nas casinhas sertanejas legais, inclusive, que tem lá. Mas minha vida seria isso. Provavelmente nem filho teria, medo de, né, do que viria por aí. Mas assim, essa definição, essa clareza, onde eu quero chegar, isso não tô falando só profissionalmente, tô te falando desde a rotina que eu quero viver. Mesmo, hoje eu e a Thaís, a gente senta para conversar assim, daqui 5 anos, o que a gente imagina pra gente? Vamos imaginar? Cara, a gente medita sobre isso. Uau. Fecha o olho, fica lá. A gente foi no parque aqui, ó, na São Caetano, aqui em frente ao shopping, aquele parquinho gostoso que tem ali. Deitamos, caraca, velho, deitamos, olhando pro céu, mão dada. Vamos fechar o olho agora? Não, Vamos mas imaginar? calma aí. Verdade. Então, Olha que louco. voltou a deitar e eu olhar não- pro céu. É. Coisa que você fazia Olha quando você isso. tinha 5 anos. E eu falei, vamos imaginar o que a gente... Cara, detalhe, desde a casa, da porta da casa que a gente vai ter. Vamos imaginar como que é, assim? O que você acha? E a piscina, vai ser como, tal? Se a gente não tiver essa clareza, não falar sobre isso, cara, pensa comigo, essa mesa aqui. Alguém um dia pensou nela. Sim. Tudo começa no pensamento, Pensamento. cara. Esse microfone aqui, alguém um dia que inventou um microfone, ele falou, cara, Pensou. se eu fizer algo que eu possa conectar, tal, transmitir ao vivo, você entende? Então, pensando que tudo parte de um pensamento, de uma ideia, então a gente tem que incentivar a nossa mente a estar criando essas ideias. Então, a minha rotina hoje, ela foi imaginada há 13 anos atrás. Essa rotina que eu vivo hoje, que muitas vezes a pessoa pode julgar, nossa, o Flávio... Cara, eu, graças a Deus, tenho a vida que eu sempre sonhei, cara. E não sou rico não, viu? Não precisa ser rico pra viver Não, o que você sonha. Porque não tá na grana. Mas, ó, olha que legal, até anotei aqui, ó, pensamentos. Eu falo muito sobre isso. A partir do momento que Deus te permitiu em sonhar, ele já realizou, realizou, irmão. verdade. Ele não coloca no seu pensamento algo que não ferve seu coração. Verdade. Engraçado, eu falo Mas por que as pessoas não identificam? Esse é o ponto, porque elas não estão atentas aos sinais. entendeu? Você falou uma coisa que é muito forte pra mim. As pessoas não olham pro céu. Eu conheço a minha esposa, a Roberta, ela trabalhou na Mafre, Banco do Brasil. Era o sonho dela trabalhar na Mafre ou na Porto Seguro. Era o sonho dela. E engraçado, né? Agora eu tô falando uma coisa e até me emociona. Porque hoje nós somos líderes de... Assim, nós operamos, nós temos uma produção mega top em uma das empresas que era o sonho dela. E eu sou um grande parceiro dessa empresa que hoje é a Porto Seguro. Olha que Sabe por quê? engraçado. Os planos de Deus são maiores. Maiores que os nossos. Forte. Olha, agora ela tá assistindo, eu tenho certeza. O sonho dela era um dia trabalhar na Porto. Hoje nós somos um dos grandes parceiros da Porto. Então, assim, Sonhar, né, a velho? partir do momento que Deus nos deixa sonhar, nos permite sonhar, aquilo ali já aconteceu. Agora aí tem uma outra coisa que Aí ele é a função nossa. É. Se planejar. se planejar e agir. E levar a sério, né? Peraí, é isso que Deus quer? Como que eu posso fazer? E ação. Ir lá e fazer, buscar, não desistir. Quando eu fui gravar o meu primeiro CD, foi exatamente isso. Eu queria gravar. E eu queria gravar com o melhor na época da cidade. Eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, cara. Nada. A única coisa que eu tinha era meu trabalho, de tocar na noite. Isso depois que eu já tava nessa casa sertaneja. Eu tava lá tocando e eu falei assim, nem que eu tenha que pegar todo o meu cachê. Eu tocava 2 vezes por semana nessa casa. Era o meu trabalho. Meu trabalho era esse. 2 vezes por semana eu tocava 2 horas direto e ganhava lá um cachê. Tipo, vamos, sei lá, uns 4, 5 mil reais na época. Pra Campo Grande, na época, era ganhava bem pra caramba. Né? E eu pegava todo esse dinheiro. Eu peguei todo esse dinheiro e falei, cara, eu vou gravar um CD. O CD era o quê? 20, 30 mil reais na época? Uns 30 mil. Falei, nossa, velho, vou demorar uns... Se eu juntar tudo aqui, eu vou ter que demorar 1 ano. Sim. Mas eu tinha conta, tinha tudo aquilo que eu tinha deixado pra trás, Uhum. naquele 1 ano que eu fiquei sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. Então, ali eu falei... Você entende? Eu sei, cara, eu fui lá no estúdio, do nada. Eu falei, quero conversar com você aí, produtor, super bem nomeado, tal, reconhecido. Eu falei, velho, vou naquele estúdio lá, vou ver qual é. Cheguei lá, falei, mano, seguinte, eu quero gravar, só que eu não tenho dinheiro. Aí ele... Falei, não, cara, mas o que você pode fazer? O que eu tenho? Aí eu mostrei pra ele o que eu tenho. Sim. Falei,
toda semana eu ganho isso aqui, ó. Um exemplo, R$ 400. Um exemplo, tá? Uhum. Eu falei, toda semana você vai ter isso aqui na sua conta. Mas ele falou, mas e suas contas, cartão? Eu falei, não vou pagar. Vou priorizar meu CD. Sim. Aí ele, sério que você vai fazer isso? Eu falei, sério, é a única forma que eu tenho. Não tem empresário, não tem nada. Caramba. Nem violão eu tinha nessa época, pô. Eu tocava com um violãozinho de Jorge, que meu pai me deu. Tocava na melhor casa sertaneja de Campo Grande, até hoje é a melhor casa sertaneja, com um violão de Jorge. Tem foto pra mostrar. Nossa. E ganhei muito, minha vida inteira ali no começo em Campo Grande com esse violão. Eu catava todo o meu dinheiro, todo, 100%, e dava pra ele. E aí, mas eu vou te falar como que... Olha a chave. Olha a chave, irmão. Isso eu sempre falo, cara. Se você não se movimenta, se você não se arrisca, não vai acontecer nada, velho. Eu me arrisquei, eu falei, cara, agora quando você se arrisca, Deus vem e dá o chão, velho. Uau. Quando você dá o passo, mesmo sem ver o chão, mas você sabe que aquilo tá ardendo, como você falou, no coração, Deus honra. Deus vem e dá o chão, velho. Eu comecei a gravar com ele, dando esse dinheiro suave. Mano, eu não fazia nada mais. Sim. Só pagava esse CD. Meu sonho. Beleza. Umas 3 semanas, sei lá, um mês depois, ele viu a dificuldade que eu tava passando. E ele acreditava em mim. Flávio Guedes, um dos maiores produtores do Brasil hoje. Antes não. Ele era conhecido ali na minha cidade. Hoje ele é um dos maiores do Brasil. Ele falou, velho, arrumei um empresário pra você. Você não vai precisar mais ficar pagando, não. Ele vai pagar seu CD, vai... Mano, hoje, esse meu empresário é meu padrinho de casamento, é meu amigo até hoje. Caramba. Trocamos muitas... Vivemos, compartilhamos momentos... Apesar de muito, 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 muito difícil pra ele, nós vivemos uma prova de fidelidade, de lealdade. Que lindo. Ele foi meu empresário durante vários anos, acho que uns 4 anos. Ele me bancava financeiramente, bancava meus materiais, meus clipes, tudo que eu fiz, né, durante esse tempo em Campo Grande. Eu cresci muito por causa dele. Mas, como que ele chegou até mim? Veja bem, eu não tinha dinheiro. Falei, vou gravar, não sei como vou gravar. Cheguei no estúdio sem R$1 no bolso. Falei, cara, eu não tenho dinheiro. Eu tenho isso aqui, ó. Toco toda semana, eu te dou. Beleza? Beleza. Ele aceitou. Começamos a gravar uma música por mês, velho. Tipo, ia demorar demais, mas ia acontecer. No final desse mês, o produtor viu a dificuldade, a minha honra, porque eu tava honrando meu compromisso. Falou, cara, eu preciso arrumar um empresário pra ele. Ele viu um cara lá, falou, cara, você tá querendo empresariar um cantor? Eu tenho um cara. Ele me apresentou ele. Mano, ele simplesmente chegou em mim e falou assim, deixa que eu pago daqui pra frente o CD e eu vou te dar R$3.000 todo mês pra você ter a sua vida aí e eu ainda vou investir na sua carreira. CD, tudo que precisar, equipamento, tudo. Que legal. Isso não foi numa diferença de 3 meses, não, mano. Quando eu tomei essa decisão. Você entende, cara? O lance de você dar o passo e Deus dar o chão, é isso. É isso. Quando eu vim pra São Paulo, cara, eu vim sem nada. Sabe o que é nada? Nada. Só, graças a Deus, o carro, a esposa, que é tudo, né? Thaís, enfim, nem tenho como eu falar, não tô com maturidade pra falar, mas... O olho encheu de lágrimas agora aqui quando ele falou da Thaís, hein? Ela tá assistindo. A nossa história é incrível. Nossa história é assim como a sua. Ela me apoiou demais. A gente veio só eu e ela num carro cheio de roupa e o cachorro que a gente tinha. É aquela música lá O violão e nosso cachorro. A gente chegou num Renault Sandero branco em São Paulo. Encostamos no apartamento do meu cunhado. Ele tinha um quartinho minúsculo que não cabia nem os móveis. E ali foi o começo nosso em São Paulo. Cara, você tem noção do que eu tinha em Campo Grande? Caramba. Eu tinha minha casa, do jeito que eu Que sonhava. decisão, hein? Eu tinha minha família lá, meus pais, meu sobrinho crescendo, né? A comodidade de fazer shows pertinho de casa. Pra chegar num ambiente que eu não conhecia nada, cara. Nada. Eu pesquisava no Google, ia lá e colocava assim, bares em São Paulo. Eu tirava o dia todo para visitar os bares. Eu ia visitando bar por bar. Eu visitei todos os bares possíveis de São Paulo.
99%, não. Aí eu falei, surgiu uma oportunidade num bar aqui, outra ali. Daqui a pouco eu tava com a agenda lotada, ganhando triplo do que eu ganhava lá. Teve algum desses bares aí que, de novo, você mentalizou e falou, dia eu vou tocar nesse lugar aqui. Todos que eu toquei, praticamente. Inclusive o Quintal do Espeto, que é onde eu sou residente hoje, né? Pra quem não sabe, Quintal do Espeto é uma das maiores redes de bares do Brasil, de São Paulo. Sim. Do estado de São Paulo. E eu passava na frente e falava. Inclusive, Luiz Carolo, um amigo meu, eu corria com ele no Parque Serete, ali na Anália Franco. Corria com ele umas 2 vezes por semana. E ele sempre falava, cara, você precisa ir naquele Quintal do Espeto, lá é muito legal. Eu falava, nossa, seria um sonho. Isso não faz 4 anos, pô. 4, 5 anos atrás. Hoje eu sou residente das casas. Que legal. Assim como aconteceu nessa casa lá de Campo Grande. Eu sonhava em cantar lá também. Todo sonho é possível. Todo sonho é possível. Ô Flávio, eu vou te fazer algumas perguntas aqui. De maneira objetiva, né? No finalzinho a gente faz um ping-pong. Mas fala pra mim o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Ficar com as minhas filhas no parque. Ou ir na praia. Com minha esposa, né? Só acho que zerou do Instagram. Acho que vai precisar voltar de novo lá, o ao vivo. Deu 1 hora. Mas vai voltar, né? Seu tempo livre, o prazer é estar no parque. Cara, estar com a minha família. Ontem mesmo eu terminei um show à tarde. E sentamos no sofá. Eu, a Thaís, a Laís e a Bela. Nós 4 no sofá, com coberta, assistindo filme. Aquilo ali. Aí comentei com ela, cara, que sonho isso aqui. Falei, é isso que eu piro, velho. Fazendo o que for, tipo num parque, na praia, estar com elas. Estar com elas. Qual é a sua chave mestra? O que é a chave mestra pra nós? É aquela chave ou aquela pessoa que abre todos os seus cadeados, que é o seu 0800. Eu tenho um irmão meu da vida, né, o Gui. E a tá gente, aqui, inclusive, tá entrou aqui. na minha live. E a gente fala assim, ó. Você é meu 90, né? O 90 é aquela pessoa que você pode... Emergência. A hora que você ligar, ela vai te atender. Quem que é essa sua chave mestra? Quem que é essa pessoa? Quem que abre todos os seus cadeados? Cara, você vai achar que é espiritualidade, que é religiosismo. Mas é Deus, cara. Principalmente, eu descobri isso quando eu vim pra São Paulo. Não tem ninguém, mano, entre aspas, né? Tipo, pai, mãe, amigos de infância. Porque aqui em São Paulo, o Flávio tá ele, a esposa, as filhas, né? Fizemos muitos amigos, como você, Sim. e entre outros grandes amigos que abriram muitas portas, que fizeram muito por mim. Tenho muito. É difícil Mas eu falar de família, um não. ou de outro. Família tá lá. Não, família não. Tem o Thiago, que é meu cunhado. Sim. E só de família. Tá. Mas assim, falando de 0800 mesmo, cara, é eu e Deus. Legal. Poderia falar Thaís, por exemplo, mas Sim. ela tá Sim. comigo em toda emergência. Então eu não vou chamar ela, porque ela tá comigo em todas. Mas, ó que engraçado, ela tá comigo em todas as emergências. Então, talvez por isso que eu não tenha tantas emergências. Mas quando eu tenho, é Deus. É o senhor que... É Deus, cara. Quando a dificuldade bate, se você pode falar com meu pai, com a minha mãe, nunca liguei pra eles. 7 anos, cara. Eu nunca falei, pai, tô precisando de tal coisa. Mãe, tô precisando de tal coisa. Nunca. É eu e Deus. Voltando eu vou quebrar aqui o meu... Essa é a chave mestra. Essa é a chave. Mas olha que legal, eu vou quebrar aqui minha sequência aqui. Teve um dia que você filmou você voltando da padaria. E você falou pra mim que uma das grandes memórias afetivas que você tinha, me corrija se eu estiver errado, do seu pai, né? Todo santo dia ia comprar pãozinho na padaria. Você fez um vídeo, aí eu comentei, você falou assim, ir à padaria e voltar a pé com a sacolinha de pão. Eu vi meu pai ali. Uau. Eu vi meu pai. O que você diria pro Flávio de 10 anos atrás? Você tava onde 10 anos atrás? Cara, 2022, 2012. Esse é o seu caminho. Segue firme que você vai ter muitas surpresas. Você tava lá em Campo Grande? Tava em Campo Grande. Segue esse caminho aí. É aí mesmo. É por aí. Se você não ganhar... Aliás, você sempre vai ganhar. Segue esse caminho. Você não vai perder nunca. Legal.
Quem que é a sua maior inspiração? Difícil falar uma pessoa, né? Mas quem me inspira hoje é minha esposa. Mas falando profissional, é difícil. Minha inspiração, De vida é a Thaís. ela E me inspira a artística, quem que viver. seria? Cara, Daniel. Legal. Vamos supor que você vai pegar Nós estamos num prédio de 40 andares. E você pegou o elevador e no 39º vai entrar uma pessoa. Quem entraria ali para ir até o térreo com você? E você teria a oportunidade de conversar com aquela pessoa só até o térreo. Quem que seria essa pessoa que desceria os 39 andares ali contigo? Pra bater um papo, pra você pegar algumas chaves. Quem que seria? Jesus. Se pudesse fazer uma pergunta pra ele, o que você faria? E ele te respondesse assim, de imediato. Os meus sonhos, os meus planos estão conectados ao que você quer pra mim? Uau. É a pergunta que você busca. Sempre, todos os dias. É o que eu peço, né? Que se não for os planos de Deus, se o que eu faço hoje não for o plano que Deus tem pra mim, Que a vontade dele Que sempre ele- prevaleça. que ele me faça sair urgente. Eu já coloquei em xeque a minha carreira. Falei, ó, se for pra eu parar hoje de cantar, você me fala, que eu vou obedecer. Esse é o ponto. Essa obediência é o que tem feito toda a diferença na minha vida. Você contou muito da sua história. E qual foi a chave mais difícil que você virou? Dentro dessa história toda que você nos contou. Cara, 2 anos pra cá, eu me mergulhei fundo no estudo de desenvolvimento pessoal. E a chave que me virou durante esse tempo é que não existe um ser humano profissional, um ser humano profissional de sucesso, Próspero. próspero, sem que ele antes seja um ser humano, pessoa próspera. Então não existe Consegui um entender. CNPJ de sucesso se o CPF for um de fracasso. Exatamente. Então eu investi pesado em desenvolvimento pessoal. E continuo, e vou continuar para sempre, porque a chave tá aí. Sim. Tudo parte de mim. Se eu quero ter uma empresa boa, eu preciso ser um cara bom. Não bom tecnicamente. Esse é o ponto. Sim. Eu sempre achei que se eu fosse bom tecnicamente, tudo aconteceria na minha vida. Quando eu virei essa chave e entendi que primeiro tem que ser uma pessoa Boa. incrível, cara, eu não posso gerir uma grande empresa milionária se eu não arrumar minha cama, velho. Eu não posso gerir uma grande empresa milionária se eu não ajudar minha esposa com os afazeres, se eu não estar junto com ela nos momentos que ela precisa de mim. Vamos falar assim, ser um bom esposo. Sim. Né? Não é uma obrigação, não é uma ajuda. Não é uma ajuda, é uma obrigação. Então, eu acredito se quiser. Cara, até hoje eu tenho uma dificuldade grande de lavar louça. Então, eu não sei exatamente o porquê. Talvez é falta de hábito mesmo. Mas, a partir do momento que eu me toquei e falo que se eu não me dedicar a isso, quem vai... Acho que eu vou ter uma boa empresa? Se eu não administrar a minha família para que a gente realmente viva em abundância, viva momentos incríveis, que a gente viva uma vida que a gente sonha, como eu vou fazer isso fora de casa? Esse é o lance. Essa chave que virou. Eu falei, cara, eu preciso ser primeiro uma pessoa equilibrada, uma pessoa com tudo ok, vamos dizer assim, para daí eu querer exigir isso fora dali. Entendi. Né? Pô, qual é o meu hábito? Eu estudo, eu paro para ler, eu paro para orar, eu paro para arrumar minha cama, eu paro para organizar minha casa, para organizar minhas finanças, meu controle financeiro, como eu tenho me vestido, como eu tenho tratado minha esposa e minhas filhas. Ali foi a virada. Legal. Qual foi o seu pior deserto? Cara, teve uma... Eu confesso que... Engraçado que depois que passa, a gente não vê o tamanho do deserto que a gente passou, né? Mas é engraçado isso. Mas acho que aí entra Deus. Acho não, tenho certeza.
É a capacidade que Deus tem de fazer com que a gente não sinta tanto, saca? Você passou acredito que falou em deserto, acho que veio uma coisa só na sua cabeça, Sim. né? Você sabe que se não fosse Deus, jamais você teria superado, correto? Sim, total. Eu falei do abacaxi e do café. Eu vivi uma época como se eu tivesse paralisado na minha vida, foi quando eu fiz uma dupla. Eu entrei numa dupla, num projeto musical, foi recente, 2017. E eu entrei no fundo do poço ali. Porque eu, entre aspas, estava querendo apagar a minha história, que eu construí desde tudo que eu te contei aqui. E viver praticamente o sonho de outra pessoa. Então, eu parei, inclusive em entrevistas de rádio, parei de falar dessa minha história. Naquele momento, eu meio que estava entrando em depressão. Eu acredito que foi uma depressão. Eu acredito muito. Hoje. Uhum. Porque eu cheguei a olhar, eu me lembro de olhar para a sacada e querer pular. Querer não. Graças a Deus eu nunca quis, mas a cabeça falava assim, e se? A cena veio. E se? Sabe aquela coisa? Será que morro? Sabe? Uma coisa absurdo. Sim. Foi a época do abacaxi e do café. Que eu fui passar uma compra com a minha esposa, ela aí já era nascida. 2017, ela tinha 1 ano. Fui no mercado, ali na Vila Prudente. Eu pegando tudo ali e tal. Acho que vai dar tal. Cheguei para passar o cartão, não passava. E tirei um café. A única pessoa que bebe café em casa sou eu. Falei, então eu vou tirar o café. Aí, não passou de novo. Aí, abacaxi. Eu sou a única pessoa que come abacaxi em casa. Então, tirei. Aí passou. A partir dali, velho, eu falei, eu preciso mudar. Daqui pra frente eu não aguento mais. Aí foi quando eu tomei a coragem. O projeto tava, entre aspas, indo bem. O projeto, na minha vida, o projeto tava indo bem, fazendo shows legais. Não ganhava um puto, mas tava fazendo show bonito. Falei, não, velho, não sou esse cara, não vivo de aparência, não. Se o mundo artístico depende de ficar vivendo de aparência, eu não vou ser um artista reconhecido no nível nacional. Esquece. Eu tenho claro o que eu quero pra mim. Caramba, que forte. Entendeu? Se a fama me trouxer coisas que vai afastar a minha família, que vai afastar os meus sonhos pessoais, nada que é profissional, meu amigo, na minha vida, vai antevir da minha vida pessoal e familiar. A minha família é a minha prioridade total. Essa foi a chave que eu virei há 2 anos atrás. Eu já sabia, mas ali eu entendi verdadeiramente. Não, cara, se eu focar aqui, tudo o resto vai dar certo. Que incrível. A minha sugestão é que quando você for lançar um livro, porque eu te vejo lançando um livro, é você colocar o título desse livro de abacaxi com café. Porque não combina. E é algo que faz as pessoas refletirem, né? Abacaxi com café. Ali eu tomei a coragem de falar, cara, Opa. Mano, segue sua vida aí, eu continuo a minha. Mano, e posso te falar? Quando eu tomei essa coragem, sabe o que aconteceu? Isso foi em maio, junho, julho, agosto. 3 meses depois eu tava na Fátima Bernardes cantando. Uau. Ela te ligou? Produção da Fátima Bernardes me ligou. Mas você entende a coragem? Se eu ficasse na dupla, infeliz, eu ia pro fundo do poço. Eu tive que chegar nele e falar, mano, não sei com que cara. Tinha fã-clubes, cara. Tinha projeto, tinha investidor. Falei, mano, não dá pra mim. O CPF tava ficando pra trás. Eu falei, não dá. Aí todo mundo, meu Deus, você é louco, não sei o que. Tinha gente que tatuou o nome da dupla, pô. Caramba. E foi eu pensava uma decisão nisso. dura. Pensava nisso. Falei, cara, e essa pessoa? Sim. Então, assim, ali foi uma eu chave tive que mesmo tomar que uma você decisão. virou, né? Falei, cara, se eu não... O ambiente, né? Se eu não sair desse ambiente, eu não vou ser feliz. Ali, 3 meses depois, gravei o meu DVD. Nunca imaginei gravar um DVD na minha vida. Eu vendi minha casa em Campo Grande, outro risco. Vendi minha casa em Campo Grande. Mudei daqui de São Paulo para Goiânia durante 6 meses. Levei minha família. Mesmo esquema que a gente fez no carro, só que a diferença é que não era o cachorro, era a minha filha. A responsabilidade aumentou. Cheguei lá, gravei meu DVD. Menos de 2 semanas, produção da Fátima Bernardes liga querendo lançar o DVD ao vivo. E contar uma história linda, né? Fora isso. Que aí entra a história da sua mãe. Aí é um outro podcast. Uau. Mas deixa eu... Saindo daqui, encontrando uma pessoa no farol.
E que chave que você entregaria pra ela? O que você falaria pra essa pessoa que tá ali no farol? Porque muitas das vezes a gente passa por essas pessoas e a gente não tem a noção do poder que Deus nos deu de deixar uma mensagem pra aquela pessoa, né? E que mensagem você deixaria pra ela? Cara, é que tudo acaba voltando a Deus. Porém, eu vou tentar ser mais didático, né? Falar um pouco mais técnico. Porque eu acredito que se a pessoa se apegar a Deus, ela sai dali. Esse é o primeiro ponto. Deus dá a direção, meu amigo. Deus é a essência. Deus é a essência. Quer mudar de vida? Você pode ver que se você não está no momento bom da sua vida, é falta de Deus. Você pode ter certeza disso. Porque Deus não erra. A diferença é que, tipo assim, desconecta com Deus, porque Deus quer falar com você. Eu falaria isso, para ser bem real. Mas para ser um pouco mais didático, eu falaria, cara, você tem uma possibilidade gigante. Principalmente pra gente ver gente nova no farol. Você tem uma possibilidade gigante para crescer na vida. E o que tá te prendendo é a sua mente. Abra sua mente. Enxergue novos horizontes. Aí eu teria que repetir, Deus tem muito mais para você. Não tem jeito, cara. Ó, eu vou te dar agora, pra nós irmos pra parte final do programa. E é um programa voltado a histórias. Aqui eu tô em busca incessante de chaves para nós abrirmos muitos cadeados, testemunhos, né? E trazer insights para as pessoas expandirem aí a sua forma de seguir a vida. Mas agora eu vou te dar alguns cadeados e eu gostaria que você me devolvesse algumas chaves, tá? Vou te fazer 10 perguntas. Só? E aí você me responde de maneira objetiva. Tempo ou dinheiro? Tempo. Tempo. Um abraço, um aperto de mão ou um beijo no rosto? Tudo junto. Um abraço. Um abraço. Quem você levaria pra lua? Minha família. Só que tem que ser só uma? Não, a família. Se você tiver que fazer uma ligação, pra quem você ligaria? Agora? Agora. Essa é difícil. São muitas pessoas, entendeu? Minha família de Campo Grande. O que você diria pra eles? Que eu tô com saudade, que eu tô chegando. Daqui 16 dias. Vai ficar quantos dias lá? 7 dias. Passar meu aniversário lá. Tempo. Flávio, o que você não perdoa? Cara, nada, velho. Não tem nada que eu não perdoe. De verdade. Se você tivesse um poder, que poder você gostaria de ter? Cara, é o poder de mostrar pro mundo que o que você é a essência desse podcast, que o que você passa, os desertos que a gente passa é a chave, eu vou falar já combinando com o seu podcast, é a chave para outras pessoas. Sim. Não caírem, não desanimarem. Então, assim, eu queria usar, se possível, e isso vai acontecer um dia, eu busco isso. Inclusive, estar aqui é uma das metas, né? É uma das oportunidades, é de trazer um pouco da minha história em forma de inspiração. Eu poder inspirar pessoas, acho que essa é a resposta. Inspirar pessoas através da minha história. Legal. Quando você for embora, partir, qual é a mensagem que você quer deixar? Qual é o legado que você quer deixar? Como que você quer ser lembrado? A mensagem é: lute pelos seus sonhos. Ponto. Lute pelos seus sonhos, porque vale a pena. Olha que engraçado, né? E Deus tá aqui, né? Você falou de uma coisa que é uma das minhas perguntas. Se você pudesse falar alguma coisa pra uma pessoa que pensa em suicidar, o que você falaria pra ela? Acabei de falar, né? Deus tem muito mais pra você, né? Acabei de falar pro cara do farol. Top. Eu não... Cara, não saberia agir assim rapidamente. Mas eu tenho certeza que eu falei, cara... Mas eu penso muito assim, Flávio. Muitas das vezes passam pessoas por nós que ela não tá avisando que ela vai fazer tal coisa, né? E às vezes a gente economiza no abraço, no beijo, no empoderamento. E
Eu falo isso pro meu time, né? Entrega rápido as coisas. Porque Deus nos dá a oportunidade, mas nós não entregamos. Deus nos dá as ferramentas. E nós não nos entregamos. É igual um presente. É. Se eu comprar um presente e não te entregar agora, não valeu de nada a ação de ter comprado um presente. Cara, é isso. Deus tem muito mais pra você. Legal. Não acaba aqui. Falaria isso. Não acaba aqui, cara. A última desse ping-pong aqui Qual que é a mensagem final que você quer deixar pro pessoal como a chave para abrir um cadeado de alguém que está travado, bloqueado, fechado num ambiente? Qual é a chave que você quer deixar para essa pessoa? Primeiro, tenha clareza de onde você quer chegar. Mas a clareza mesmo. Gaste um tempo para trazer para sua mente de forma clara o que você deseja, o que você sonha para sua vida. Porque é possível. A partir do momento que você trouxer essa clareza, coloca no papel as possibilidades, mesmo que elas pareçam impossíveis. Mesmo que pareçam impossíveis, coloque num papel, anote as possibilidades. Do mesmo jeito que eu fiz quando eu fui gravar meu CD, eu não tinha dinheiro, não tinha nem violão. Mas eu falei, como eu posso alcançar o que eu quero? Eu tinha clareza sobre isso. Sim. Eu quero gravar um CD, ponto. Beleza. Agora eu preciso procurar um produtor. Então, beleza. Eu anotei, juro. Tudo que eu faço, Sim. Procurar um produtor. Qual? Fulano. Beleza. O que eu vou falar pra ele? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho isso, isso, isso. Tá, o que eu tenho? Eu tenho isso. Então, eu coloquei tudo que eu tinha e tudo que eu não tinha. Anotei. Tudo que eu precisava, tudo que eu tinha disso que eu precisava e o que eu não tinha. E eu agi. Então, assim, ter a clareza e fazer o planejamento também faz parte da clareza, porque você só consegue colocar de forma clara o que você quer quando você anota. Sim. Primeiro é imaginar a vida que você quer ter. Qual a vida que eu quero? Cara, eu quero viver uma vida. Enxerga ela. Eu quero ter uma família. Eu quero ter uma casa. Como é essa casa? Eu quero ter um emprego. Eu quero ter uma empresa. Como é essa empresa? Quem são as pessoas que vão trabalhar comigo? Que tipo de negócio? Como que eu vou apresentar esse Qual é a meu mensagem que eu produto? quero mandar pro mundo? Com esse negócio? Sim. Qual é a mensagem? Né? É assim que eu acho que esse conjunto todo a gente encontra o nosso propósito. E se não for o nosso propósito, Deus ele ajusta. Eu sou prova viva disso. Deus vai tomando os caminhos. Então é isso, cara. Tenha clareza. Busque, gaste tempo. Invista seu tempo, né? Volta dinheiro ou tempo? Tempo, velho. Gaste tempo pensando como é a vida que você quer ter. Em detalhes. Irmão, agora eu tenho uma mensagenzinha aqui que nós fizemos de uma maneira bem especial pra você. Produção, sempre quis falar isso. Produção, solta aí, produção. Vamos lá. É uma mensagem aqui. Deixa eu virar ali. Pode soltar, produção. Não tô ouvindo. Não tá saindo o som aqui pra nós. Eu não vou ver pra não... Quem sabe faz ao vivo. Quer lembrar as pessoas? Pulseirinha. Opa, volta. Aquelas que você... Ué? Parou de novo. Na época, nós dois somos de lá. Opa. E nós tínhamos muitos amigos em comuns, morávamos em bairro vizinho e estudávamos na mesma faculdade. Ou seja, o destino ele estava nos unindo de... Essa, pessoal, é a Thaís. Conheci o Flávio quando eu tinha 17 anos e nós morávamos em Campo Grande na época. Nós dois somos de lá. E nós tínhamos muitos amigos em comuns, morávamos em bairro vizinho e estudávamos na mesma faculdade. Ou seja, o destino ele estava nos unindo de qualquer jeito. Eu lembro que eu tinha uma pulseirinha, aquelas que você faz pedido e amarra, né? E aí eu tinha pedido, eu falei assim, nossa, tomara que eu encontre um homem de verdade, né? O amor da minha vida. E aí quando o Flávio entrou pela primeira vez em casa, a minha pulseirinha, ela arrebentou. E aí naquele momento, né, gente, aqui é na loucura, viu? E aí naquele momento, eu tive a certeza de que tinha algo ali, né? E eu não estava errado, né? Então, nossa história começou assim, através de amigos em comum, através de várias coisas em comum que nós tínhamos. E éramos dois jovens muito, mas muito sonhadores, até hoje, inclusive.
Quando eu conheci o Flávio, ele já gostava de cantar, ele já cantava, mas não, ele não vivia disso, né? Ele não vivia profissionalmente falando, né? Falando assim, da música. E aí, mas não demorou muito, eu acho que com um ano, mais ou menos, que nós estávamos juntos, ele decidiu largar tudo e viver 100% de música. E se tem uma coisa que o Flávio, ele não é acomodado, ele não vive nunca na zona de conforto. Eu acho que ele nunca está nesse momento, inclusive, ele está sempre buscando, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, eu quero ir mais longe. Ele não fica acomodado, ele é muito corajoso, ele é muito persistente. Então, assim, a nossa virada de chave, né, em questão de vir para São Paulo, se veio disso, sabe? De não ser conformado com a situação, de querer buscar algo melhor. Então, essa coragem, né, muitas vezes é visto como aventureiros, vem desse jeito dele. O que você quer falar? Eu ia esperar ela dormir para gravar. E eu tenho muito orgulho desse homem sonhador, persistente, talentoso, corajoso, que eu encontrei. Não só um ótimo marido, como um ótimo conselheiro. Ele é meu braço esquerdo, braço direito, minha perna, me ajuda em tudo que eu faço, tá sempre do meu lado. Eu devo muito a ele, né? Todos os aprendizados, a gente teve muitos desafios, né, na nossa vida, ele sabe muito bem disso. Mas todos foi Deus que colocou, né? Ele já sabia que a nossa união seria necessária para ambos os crescimentos e também para que a gente pudesse hoje formar uma linda família. Ele é um ótimo pai, um pai exemplar, um pai que presente, né, todos os dias na vida, faz questão de participar de tudo na vida das meninas. Elas são apaixonadas por ele e eu também. Amor, muito obrigada por tudo. Eu te amo e tenho muito orgulho de você. Uau! Que lindo, velho. Que lindo. Demais, né? E é assim que nós encerramos o nosso segundo episódio do programa A Chave. Flávio, eu quero te agradecer de coração. Eu que te agradeço, cara. A Thaís só reforçou tudo que nós conversamos aqui, do que você testemunhou, falou. Parabéns pela pessoa que você é. Saiba que eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. Parabéns pela família incrível que você tem construído. Amém. Com a permissão de Deus. E deixa aí suas palavras. Manda uma mensagem lá pra patroa lá. Surpresa maravilhosa, né? Cara, isso que ela falou é tudo que a gente falou aqui, né? A vida, ela só vale a pena quando a gente realmente aposta num sonho, aposta num propósito, numa... É difícil falar de propósito porque tá na moda, né? Propósito. Mas quando eu falo de propósito, cara, muitas vezes a pessoa trabalha numa parada que ela não gosta. Muitas vezes ela tá casada com uma pessoa que ela... Putz, mano, fez caca, entendeu? O cara escolheu errado. Sei lá, o cara tá infeliz, velho. Eu não tô dizendo pra pessoa terminar o casamento ou coisa do tipo, mas é possível você viver a abundância de Deus quando a gente tá dentro do propósito dele, quando a gente tá com a pessoa que ele nos escolheu, nos confiou, quando a gente tá prestando um serviço, prestando um trabalho que Deus também nos confiou. Então, o reflexo de uma família linda, eu tenho o meu maior bem, eu tenho certeza, se eu morrer hoje, eu vou falar, Deus cumpriu a melhor das promessas. Ele me deu uma família incrível. Não tem, cara, eu trocaria qualquer coisa, não tem nem como escolher, entendeu? Minha família sempre. Porque a família, ela ensina, né, cara? Você tá numa família, a família é uma faculdade. É a faculdade da vida. O casamento é a faculdade da vida. No casamento você exercita os elementos do amor. Paciência, compaixão, empatia, responsabilidade. Todos os elementos do amor, perdão. Uhum. Você só exercita se você se casa, velho. Se você não se casa e não constrói uma família, você nunca vai saber o que é amar de verdade. Você nunca vai... Na boa, você nunca vai ser um ser humano de verdade. Uau. Completo. Né? Se você é gay, se você... Enfim. Cara, você precisa ter compromisso com uma outra pessoa.
Não dá pra você... Porque, né, a gente tá falando sobre família. Eu acredito que o amor, ele prevalece em qualquer ambiente, qualquer... Enfim. Mas se case, velho. Construa uma família, né? Quem tá me assistindo, que tá aí em cima do muro, que tá enrolando a mulher, enrolando o marido, enrolando o parceiro, cara, assuma um compromisso. Deus só abençoa, só prospera na vida de quem realmente assume compromisso, toma decisões, se arrisca, sai da zona de conforto. Acho que essa seria a palavra para encerrar com chave de ouro. Construa uma família, porque a família ela é a faculdade da vida. Se você não consegue administrar uma família, você não administra mais nada. Top. O maior exercício do amor é dentro de uma família. É ali que você deixa de ser egoísta. É ali que você deixa de ser durão, impaciente. É ali que você começa a se preocupar em deixar um legado. Peraí, eu tenho 2 filhas agora. Qual caminho que eu quero que elas sigam? Eu sei que cada um tem o seu caminho, mas como eu vou formar ela para escolher da melhor forma? Então, já não sou mais eu, né? Sim. Então, o amor é isso. Quando a gente não O amor não prioriza a gente. O amor não é Não é egoísta. egoísta. Irmão, obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, o segundo episódio da A Chave. E o nosso compromisso aqui é levar histórias verdadeiras, testemunho, caminhos que já foram percorridos para contar para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a página da Chave lá no Instagram e diariamente a nossa equipe, o Amauri, que faz um trabalho incrível, vai estar abastecendo lá de conteúdo. E toda quarta-feira, às 19 horas, o episódio subirá ao ar e vocês poderão lá comentar, curtir, deixar o seu feedback, que ele é muito importante para nós. Obrigado, que Deus nos abençoe e nos proteja. E beijo também para minha família, que eu amo tanto. Obrigado, hein? Sucesso!